E aí, em paralelo, eu comecei a fazer faculdade de marketing. E em 2008, eu virei estagiário da Samsung, porque eu já tinha sido campeão mundial. E eu virei e falei assim, cara, agora eu vou fazer outras coisas, eu vou viver outras coisas, eu vou, sabe? Sério? Foi. Por quê? Porque você não via mais perspectiva, Cara, não eu tinha mais vi pra a onde crescer? perspectiva, mas eu queria aprender coisas que eu via que as pessoas da minha idade já estavam, por exemplo, quando eu Que olhar, idade você tava nesse momento? 24, 25, Tá. por aí. Mas o que eu vi de importante? Eu falo assim, você precisa ampliar seu horizonte. Quando você às vezes é jovem, você tem 19 anos, aí você começa a fazer stream hoje, começa a ganhar dinheiro. Você não tem noção do que você está fazendo, do quanto você está Nem a ganhando, pau, do que você está, né, aonde que você está, né, gerando oportunidades. É. Então, quando eu olhei isso, eu falei assim, cara, eu quero entrar numa empresa, né, aí foram as conexões. A gerente de marketing da época da Intel, ela tinha mudado para a Samsung, ela mandou mensagem e falou, Gal, tem uma vaga de estagiário aqui de marketing, você não está fazendo faculdade de marketing, você não quer vir aqui e tal, eu tô precisando de estagiário. E eu olhei e falei, porra, isso na minha visão, era um downgrade. Eu ia falar, putz, eu tô ganhando isso, viajando o mundo, e eu vou entrar lá e vou me fuder. Exatamente, por isso que eu tô perguntando. Mas eu olhei e falei assim, cara, eu vou passar por isso. Né? E foi uma experiência muito boa, porque eu pude passar. Eu fui em 2 anos, quase 2 anos e meio de empresa, eu fui de estagiário a quase analista sênior, foram 6 promoções, que aí a história do notebook, de não sei o que eu contei. Foram várias promoções rolando, mas principalmente eu acho que eu fui ganhando noção. Quer saber, porra, velho, você não é o rei de tudo, você tem todo momento para acontecer, você tem uma hierarquia, né? Você tem processos que você precisa respeitar, né? Você dá valor ao salário que você tá Mas ganhando. quando você entrou lá, você não era o campeão mundial, você não tinha nenhum tipo de vantagem. Cara, eu tive a vantagem das pessoas saberem que eu tinha esse background de jogar, de ser campeão, de não sei o quê. Foi uma vantagem em relação a ter uma admiração de falar assim, porra, velho, né? Já vi a sua história, já vi você em algum lugar, numa revista, não sei o quê, que legal. Mas no dia seguinte, brother, tu tá ali, você tem que ralar, e cadê o que eu te pedi? Resultado, né? Então, eu acho que foi uma época que eu pude aprender sobre o mundo corporativo e principalmente, eu acho que ali eu ganhei o conhecimento e a noção de que não importa se é a microempresa, não importa se é a padaria, não importa se é a barraquinha ou se é a multinacional mais foda do mundo. Todo mundo que quer fazer acontecer tem que se virar. Nas mesmas proporções. Que é o rolê que você me perguntou lá do notebook do Chile. O que foi essa história? Cara, foi um rolê que os caras estavam lançando o notebook, eles iam lançar o notebook no Brasil e queriam fazer a fábrica de notebook. E aí tinha um diretor brasileiro e um diretor coreano. Todos os cargos de muito, né, hierarquia, eles tinham um par que tinha que ser coreano e um brasileiro. Porque a empresa é coreana e tem essa cultura de que você precisa ter 2 pessoas tomando decisões. Entendi. E aí o diretor brasileiro queria a fábrica e lançar, o coreano não. E aí o diretor brasileiro falou, vou lançar, você que se vire, eu vou me virar aqui e vambora. E ele marcou um lançamento do notebook para, sei lá, daqui 3 meses. Pediu as amostras de notebook lá para a matriz e vamos marcar o lançamento, não sei o quê. Quando chegou uma semana antes, próximo de uma semana antes do lançamento, o cara virou e falou, mano, tá numa reunião, todo mundo lá da área, né? E eu tava fazendo uns relatórios, já não era mais, né? Tava fazendo uns relatórios como estagiário ainda, como um rolê que eu já tava ganhando um espaço, né? Como estagiário. E aí eu participava dessa reunião porque eu fazia um relatório lá bacana. E aí ele tava falando do problema e falou, mano, fudeu, velho. O lançamento é daqui 7 dias e o coreano bloqueou meus notebooks e não veio pro Brasil. Não veio e não vai vir. Caramba. O que a gente vai fazer? Ele fez? O cara falou, imagina, porra, eram uns cargos gigantescos. Imagina essa briga de cachorro grande, um falando eu vou fazer e o outro não. E o outro falando não. Só que o que fala que vai fazer, ele é brasileiro. E o outro que fala que não vai fazer é coreano e ele fala com os caras lá da Coreia e fala, meu irmão, então faz sem notebook, tá ligado? E aí virou uma briga de poder ali. Caramba. E aí, o cara vai fazer ou não vai? E aí o cara entrou na reunião, né? O diretor entrou na reunião e falou, mano, fudeu, aconteceu isso. Soluções?
E aí, pá, não sei o que, tá, vai. Aí o gerente de produto virou e falou assim, porra, me correu a ideia aqui que esses notebooks que a gente vai lançar, eles estão disponíveis no Chile, eles já vendem no Chile. E se a gente pedir pro pessoal do Chile enviar? Aí ele falou, porra, vou lá conversar tal. E aí a reunião rolando, ele tentando, ele falou, mano, o pessoal não envia não. Por quê? Porque não tinha o jeito, ia ser uma burocracia que ia precisar de aprovações, que ele também ia ser barrado. Ele sacou, ele falou, mano, o pessoal de lá já meio que sinalizou que não é pra eles mandar. Caramba. Aí eu virei e falei, velho, eu for lá? Eu falei assim, por que não vamos buscar? Aí todo mundo olhou, aí ele virou e falou assim, dá pra ir buscar? Virou pro gerente do produto e falou, dá pra ir buscar? Aí ele falou, dá. Ele falou, alguém se candidata? Saca assim? Aí sabe esse desenho do pica-pau? Alguém se candidata, aí todo mundo dá um passo pra trás e sobra tu? Só fica você Cara, frente, aí eu fiquei lá e falei, pô, mano, estagiário, essa pica não vai cair em mim nunca, tá ligado? No sentido assim, se der errado, eu fui viajar e que se foda, vai dar errado pro estagiário, olha a merda. E aí ele virou e falou assim, porra, ele vai... Então você vai acompanhar ele, tá ligado? Virou pra pessoa de produto e falou, mano, alguém vai ter que acompanhar o cara, tá ligado? E aí a gente fez a jornada, a aventura da vida dentro da empresa. Mano, foi tipo um processo de guerrilha dele conseguir com os pares dele, do financeiro, do jurídico brasileiro, desenrolar passagem do mesmo dia. Ele virou e falou, vocês vão pra casa, faz a mala, vão pra lá, vocês vão ter o cartão, dinheiro... passagem, vocês vão pra lá, compra os notebook e volta pra cá. E a gente comprou 40 notebook em um 40? dia. A gente foi nas lojas, chegava e falava assim, ó, esse daqui eu quero 4 desse, dessa cor, 5 daquele. A gente comprou todos os lançamentos. Sim. E aí comprou as malas, chegou no hotel e pra botar as malas lá, os notebooks nas malas. Passamos a madrugada inteira. Tirou todas as caixas. Tirou as caixas, botou... Mano, a gente fez como se fosse umas colmeias. E aí, cara, falou, e agora, né, velho? E a alfândega? Então, aí, mano, rolou todos esses processos que eu falei assim, pô, mas tinha esquema, não tinha esquema. Eu falo, cara, se tinha esquema, se não tinha esquema, eu não sei. Mas não dá pra ter esquema em outro país. Não? Porque eu virei pro cara e falei assim, porra, se pararem nós no Brasil, tá ótimo. Porque a partir do momento que o produto tá no Brasil, os caras que é grande, desenrola. É verdade. Vai ter que pagar multa, não vai ter que pagar. Eles se viram, né? A gente chegou com os bagulho no Brasil. Mas e se chamarem nós no aeroporto lá do Chile? O que nós vai falar? E se essas malas sumir? Caramba. Porque como é que você vai controlar num outro país? Você vai despachar, se alguém vai olhar e levar, não vai levar. No aeroporto, se levarem, se alguém chamar e falar que merda é essa que você tá fazendo. Né? Então tinha todos esses riscos. E a gente falou, ou a gente vai ser herói... Eu achei que você foi buscar 2, meu notebook, a gente buscou 40 velho. Caramba. E aí chegou, deu tudo certo. E aí, mano, nessa daí, a gente ganhou uma moral e eu ganhei uma relação com esse diretor que depois eu me demiti, né? Passou um tempo lá, de 2010 eu comprei um vinho, né? Então, mas aí a história é louca. Porque aí eu ganhei uma moral de virar e falar assim, porra, agora eu posso pedir alguma coisa, né? E aí, na festa de lançamento, ele chegou pra mim e falou assim, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas se um dia você precisar de mim, você me avisa. E ele deixou essa mensagem, falei, beleza, né? Tem aqui essa carta, né? Essa carta na manga. Saia do presídio sem pagar nada, né? Do banco imobiliário. Aí eu falei, beleza, vou guardar essa carta. Aí teve o lançamento, teve tudo mais, foi passando, e aí quando chegou 2010, o World Cyber Games, de 2001, era patrocinado pela Samsung. Eu trabalhava na Samsung. E até a edição do World Cyber Games em Los Angeles. E a minha área era a área de IT, de notebook, de, HD, SSD. Na época não tinha SSD, era HD, drive de leitor de CD, né? Impressoras também já tinha ali. Então era uma área, monitor, né? Área de tecnologia. Eu virei e falei assim, e se eu for como um representante da delegação, já que eu tenho essa experiência, eu ajudo a garotada lá, faço uma documentação disso, utilizo os produtos, jogo na rede, ajudo... Eles viraram como tava com moral, falou, mano, vai, saca? E aí, em 2010, eu pude acompanhar a delegação brasileira e ir pro World Cyber Games, que eu tinha já ido em alguns, eu fui em 2001, 2005, 2007. Como jogador. Como jogador. E aí eu fui nesse de 2010, e ali, quando eu cheguei lá, eu vi o futuro de novo. Por quê? Porque quando antes a gente ia jogar, era um time de 5 jogadores, 5 meninos que ia lá. Em 2010, era 5 jogadores, tinha um cameraman, tinha o cara das redes sociais, porque nasceu rede social,
tinha o assessor de imprensa pra conseguir as matérias, tinha o manager do time. Caramba. Então eu olhei e falei assim, caralho, velho, olha a estrutura dos caras. Patrocinador em tudo que é lugar do time. Eu olhei e falei assim... Tá gerando conteúdo. Eu olhei e caramba. falei assim, isso é o futuro. 2010, não tinha nem direito ainda a redes sociais, né? Mas eu olhei e falei assim, cara, eu vou de alguma forma levar isso pro Brasil. E aí eu voltei pro Brasil, né, 2010. Isso, acho que foi outubro. Cheguei na minha mesa, tinha uma promoção pra mim, porque os caras já sabiam que eu queria meio que picar a mula. Aí tinha uma promoção pra mim, aí eu, porra, que legal, agora você, analista sênior, não sei o que, você vai ganhando, né? O salário já era bom, eu olhei e falei assim, mano, tô crescendo. Mas eu olhava corporativamente falando assim, mano, isso aqui é uma competição, que é uma competição que não é a competição que eu gosto. Eu gosto de uma competição justa. Você conhece as regras. O corporativo, ele é uma competição sem leis. É um velho oeste, não é? O mundo total. corporativo, ele é um mundo que eu olho e falo assim, cara, é o mundo mais selvagem que tem. Então eu falo assim, não existe fair play, não existe empatia. O mundo corporativo, ele é duro. E eu olhar e falar assim, eu não quero viver isso daqui. Porque o cara que tá na melhor posição do que eu posso ver aqui, o bicho tá se fudendo, velho. Então eu vou viver minha vida inteira pra chegar nesse lugar e me fuder? Saca? Aí eu me demiti, outubro. Dezembro, era o meu aniversário, eu peguei um dia, falei, do nada, cheguei e falei, vai ser hoje. Desci, né, tinha um shopping ali, porque era no D&D, era ali nas torres, né, que tem o Hilton. Aí desci na casa de vinho, comprei um vinho da hora, aí bati na porta lá, ele já virou e falou, já sei até o que você vai fazer, né. Aí dei o vinho pra ele, falei, mano, eu tô, né, indo embora, tal, não sei o que. Ele falou, pô, ó, aquilo que eu te falei, você guarda. E aí, me demiti. E aí eu abri uma... Eu achei que você tinha gasto essa carta pra ir pra... Nada, aquilo ali foi moral com ele, nem envolveu ele. Ele só chegou na mesa dele falando, ó, o que você acha dele? E aí o cara falou, vai, tá, saca? Mas não era uma carta. Entendi. Aí, porra, foi um negócio, né, velho? Aí, eu abri uma... Eu tava fazendo cinema já, tava fazendo uns negócios meio de audiovisual, e eu queria abrir uma produtora que fazia várias coisas e começava a gerar esse conteúdo. Que eu falei, alguém precisa gerar esse conteúdo. Não é da noite pro dia. E aí eu comecei a gerar alguns conteúdos relacionados a esporte eletrônico, games, fazer uns comercial de produto de mouse, de fone, na linguagem mais gamer que eu entendia. Então isso aí começou a dar certo. E aí eu virei e falei assim, eu não esqueci o projeto de trazer o formato que eu tinha visto lá. E aí foi em 2011 para 2012, eu falei assim, mano, as pessoas não entendem. Era lá 1980 as pessoas não entendiam, 1990 não entendia, 2000, 2011 as pessoas não entendem. Aí eu virei e falei assim, cara, eu vou criar a Seleção Brasileira de Games. Porque eu olhava e falava assim, precisa ser intuitivo. Se eu chegar e falar... Mas não existia já? Não, existia delegações, né? Não é a mesma tudo coisa? Informal. Não, informal. Tudo informal. Tá. E eu virei e falei assim, cara, como é que é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, tem várias associações e tal. Quando eu fui olhar, eu virei e falei assim, eu posso passar por esse processo, ou eu posso criar uma empresa chamada Seleção Brasileira de Games. E o que eu preciso ter para criar a Seleção Brasileira de Games? Eu preciso ter um certo aval da comunidade olhar e falar, porra, esse cara ele pode representar, né? Ele tem um histórico. Então eu criei uma empresa jurídica, né? Um PJ, Seleção Brasileira de Games, com o intuito de ajudar os atletas que ganhavam vagas em campeonatos e não tinham passagem para custear isso. Atletas que às vezes já tinham a vaga e a passagem, dar mais estrutura, dar um bônus, dar um salário pro cara competir e treinar. Então eu desenhei todo esse projeto. E tem um tipo de ranqueamento também para saber quem... Cara, a gente fez vários formatos, né? Para chegar num consenso que a comunidade também aceitaria e olhasse aquilo. E aí eu olhei, dentro de todos os formatos, eu desenhei todo o projeto, e aí aonde eu fui? Eu mandei um e-mail pro cara, que ele já não estava mais na Samsung, ele estava na AMD, que é a concorrente lá da Intel, tal, que fazia, né, faz processador, faz placa de vídeo. Eu falei, mano, eu tô com um projeto aqui, é isso. Ele falou, vamos marcar uma reunião. Aí, o cara chegou, ele nem participava dessas reuniões de marketing. Ele participou da reunião, aí apresentei tudo, a gerente de marketing tava meio assim, né, receosa. Aí ele virou e falou assim, quanto que é o projeto todo? Aí eu virei e falei assim, 1 milhão. Aí ele virou e falou assim, eu não vou te dar 1 milhão, mas eu te dou metade. Era alguma coisa assim. Ele virou e falou assim, vamos tocar esse projeto, saca? E aí eu consegui uma verba
para manter o projeto durante quase 2 anos. Caramba. Então, porra, a gente conseguiu dar estrutura que ninguém nunca tinha tido. E a gente começou a fazer um sucesso e um barulho, porque a gente começou, lançou, era projeto com marcas boas, os jogadores iam viajar com uma estrutura que eles não tinham nos times, e a gente tinha relatório, tinha apresentação, tinha assessoria de imprensa, tinha documentado nas redes sociais e minissérie, vamos viajar, e aqui tá a minissérie dos bastidores da seleção indo. Então os times... Mas a comunidade comprou logo de cara? Pra caralho. Na época do Facebook, a gente tinha mais de 500 mil, até hoje, acho que 500 mil fãs a gente bateu rapidinho no Face, que era uma coisa muito inalcançável. Foi uma parada viral. Só que aí, chegou num determinado ponto que a gente foi disputar uma competição e a gente foi muito mal. E aí isso atrelou a eu olhar os times aqui no Brasil que começaram a replicar esse formato. Então, grandes times que tem aí hoje, eles começaram a olhar lá em 2012, 2013 e falar, mano, se a gente fizer esse formato, a gente pode ter um sucesso maior. Não dá só para eu ser um dono de um time e bancar os jogadores, e como é que eu quero ter um patrocinador se eu não tenho uma apresentação? Como é que eu quero ter um patrocinador se eu não vou ter um relatório? Cada um começou a fazer isso por conta própria? Por conta própria. Como é que eu vou sair num jornal, num bom veículo, se eu não tenho um assessor de imprensa? A gente fazia media training para os jogadores da seleção. Então, quando eu olhei isso, e onde eu aprendi? Na empresa. Corporativamente falando, eu trabalhava na área de marketing. Então, eu via muito relatório, eu via muito projeto, muita apresentação, eu via as reuniões. Então, eu comecei a entender como que você construía algo que a empresa olhasse e falasse assim, porra, mano, eu vou colocar dinheiro nisso.